amém? Amém. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia, tudo para honra e glória do Senhor. Louvado a Deus pela vida dos irmãos. Na quinta-feira não pude vir, mas os irmãos estavam aqui, dando glórias a Deus. Essa palavra de hoje, querido, de tudo que foi ministrado, falado, a respeito de pica. Sei que às vezes é um assunto delicado, mas vamos tratar um pouco disso hoje também. De 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e o 14. Quem achou, diga amém? Amém. E diz assim o versículo 13, acerca da ressurreição e a vida de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Aleluia. Até aqui o versículo. Queridos, podemos assentar? Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Como foi dito aqui, às vezes é um assunto delicado, porque quem nunca passou por uma perca? Quem nunca passou pelo momento de dor? Nós sabemos aqui que Paulo ele escreve as epístolas, e essa epístola de Tessalonicenses era a igreja que se encontrava lá em Tessalônica. Nós sabemos que Paulo, quando ele ia de uma cidade, ele pregava nas sinagogas, e às vezes alguns acolhia, queria convertir a Cristo, mas ali também muitas vezes acontecia uma revolta daqueles judeus judaizantes que não queriam largar a prática da lei. Então, muitas das vezes expulsava eles da sinagoga. Quando Paulo ele tem uma visão de um homem que fala atravessa a Macedônia, Paulo ele vai em direção a essa visão que ele teve. E quando ele vai na sua segunda viagem missionária, quando ele entra na sinagoga, alguns judeus expulsaram ele de lá. É quando lá em Atos relata que apedrejaram ele de tal forma que deram ele como morto. Mas aí os discípulos pegam ele e o homem se levanta e vai fazer a missão. Por isso que eu fico dizendo, se nós imaginarmos como Paulo era, imagina que homem cheio de hematoma, de cicatrizes, talvez com traumatismo, uma cabeça meio afundada de um lado e toda pedrada, mas era um homem que perseverava na obra de Deus. Então, quando ele ia em outra cidade, os judeus, mais uma vez, perseguia e expulsava Paulo. É quando ele agora vem em Tessalônica. Queridos, eu costumo dizer assim, às vezes, quando alguém fala algo de terceiros, procurem observar os fatos. Paulo era conhecido como perturbador do mundo, que tinha virado o mundo de cabeça para baixo. O judeu dizia isso, porque quando Paulo pregava na sinagoga, Paulo ensinava, muitos acreditavam, se convertiam, mas chegavam alguns judeus que vinham na cola perseguindo, e ali entrava no meio do povo e tentava as pessoas a fazer mal e a desacreditar. E você vai ver que no mesmo tempo, instantes as pessoas se revoltavam contra Paulo. É quando os fariseus falam a Bíblia que ele entrou no meio da multidão, começou a incitar a multidão, de forma que a multidão começou a gritar: crucificam. Tem muitas falsas calúnias se levantadas nos dias atuais. Quantas pessoas não têm sido afetadas por isso? Porque a pessoa às vezes chega a falar algo, às vezes a pessoa tem até um bom ídolo, é pessoa de caráter, é pessoa de retidão, é pessoa íntegra, mas por alguma calúnia, por alguém se levantar um falso testemunho, muitas pessoas acabam acreditando sem averiguar os fatos. E isso foi o que aconteceu com Paulo, de sorte que ele era apedrejado, era perseguido e era expulso. Quando ele está em Tessalônica, muitos cristãos aceitaram a palavra de Paulo. Essa carta de Tessalônica é uma das cartas mais antigas de Paulo, datada do ano 51, aproximadamente depois de Cristo. Era uma igreja grande, mas Paulo teve que sair de lá porque ele foi expulso também. Mas passando o tempo que da perseguição também alcançou a igreja de Tessalônica. E Paulo ficou naquela curiosidade, ficou inquieto como a igreja estava, como estava a fé dos irmãos em meio à perseguição. É quando Timóteo vem dar resposta para ele. Sabe por quê? O que é que abala a nossa fé? É os momentos difíceis. A preocupação de Paulo com a igreja lá em Tessalônica era isso, como estava a fé dos irmãos diante das perseguições, porque relata lá que alguns já tinham sido mortos. Mas quando Timóteo dá a resposta a Paulo, ele se alegra, porque os irmãos estavam firmes.
Aleluia. É tanto que ele começa dando essa oração de alegre por saber que vocês ainda estão com a fé, estão inabalados, porque vocês ainda estão firmes e Paulo exorta eles ainda mais a buscar a santificação. E isso é algo importante porque em Hebreus fala: buscai a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem pessoas que falam assim que na igreja não tem santo, de certa forma estão erradas, porque santo, o seu significado quer dizer separado. Deus separou uma nação para ele, que era a nação de Israel. A igreja, ela é santa, por quê? Porque ela é separada por Deus. Ela é separada, talvez uma pessoa em si realmente ele não é santo, mas a igreja, ela é santa, e quando nós fazemos parte de um corpo, nós somos separados, então somos santos. Mas há uma diferença entre santo e santificação, porque como santo é ser separado, tem pessoas que por mais que é separado, ainda vive na obra da carne, ainda vive na pecaminosidade, vive nos erros, nas práticas erradas, porque é santo, foi separado. Mas a santificação é o ato de você buscar ser melhor do que você é você renunciar a cada dia o mundo a você mesmo. Você é santo porque é separado, mas devemos buscar a santificação. Aleluia. Paulo estava instruindo a igreja lá em Tessalônica. Ele recebeu as boas novas. A igreja estava firme, estava fé, estava inabalada, em meio à perseguição, em meio à perca, ainda estava, aleluia, firme na rocha. Mas havia entre os irmãos uma questão que estava incomodando todos na igreja. Porque se nós formos ver lá em João 14, quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois vou preparar lugar. Se eu vou preparar lugar, eu vos voltarei para buscar vocês. Para onde quer que eu estiver, esteja vós também. Ou seja, havia ali uma promessa de um retorno, de um reencontro. Lá em Atos capítulo 1, quando fala que Jesus, ele fica com aquelas pessoas, cerca de 500 irmãos. E quando ele começa a falar das últimas instruções, ele agora vai ser elevado ao céu, ao ponto de uma nuvem o encobrir. E as pessoas ainda estão olhando para cima. E quando aparece dois varões de branco, e diz assim: varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto, esse mesmo Jesus, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Aleluia! Aleluia! As pessoas sabiam que havia um segundo encontro. As pessoas sabiam que havia uma segunda volta e Cristo voltaria outra vez. Mas a questão é que não foi dito a data, não foi dito a hora, não foi marcado no calendário. E o que é que ficou registrado para a igreja, para nós no dia de hoje, é vigiar e orar, porque não sabem nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem ele há de vir. Aleluia! Vigiai e orai. Então levantou agora um questionamento entre os irmãos: se Cristo vir, como ele vai voltar? Como vai ficar aqueles que morreram? Se nós tivemos e fomos arrebatados, aqueles que morreram, eles ficaram preocupados, porque pensa aí, eu imagino que quantos da família da parentela não tinham sido mortos? Eles estavam sendo perseguidos por causa de um fator: a fé em Cristo. Paulo ele vai escrever essa carta de ânimo, de consolação, então porque ele fala consolar uns aos outros com essa palavra. Ele vai falando lá de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Eis que o mesmo Senhor ele voltará com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, no versículo 17. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar com Ele nas nuvens, a estar com o Senhor nos ares, estaremos assim para sempre com o Senhor. Paulo está dizendo a respeito daqueles que já morreram. Ele está usando uma metáfora para aqueles que já morreram. Está dizendo que ainda há esperança, vai haver um reencontro. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Aleluia! Agora tem um detalhe, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, ele fala que nem a carne e nem o sangue, eles podem herdar o reino dos céus. Então quando ressuscitar, quando formos nós arrebatados, não vamos ser da forma que nós estamos.
com esse corpo, com essa carne, com esse sangue corruptível, pecaminoso, pecador, vai ser transformado em algo incorruptível. Ele está falando aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, mas está falando que quando se ouvir com um alarido, você sabe o que é alarido? É uma voz alta, é uma voz de comando, é um alto clamor, aleluia. Mas ele que quando ele vinha, é como dissesse assim, ó: mortos ressuscitem. Você quer saber o que é alarido? Uma voz forte de comando. É como foi lido aqui que Jesus chega e fala: Lázaro, venha para fora. É quando ele chega para aquele jovem e fala assim, ó: jovem, a ti te digo, levanta. É uma ordem, uma voz de comando. E quando ele vê, ele vai vir com esse alarido, uma voz forte bradando. Nós sabemos que era o tempo do povo em sair do êxodo, quando era para o povo se ajuntar, quando era para o povo partir, ou era convocado para uma reunião solene ou para uma guerra, a trombeta era tocada. Quando era para se reunir, para reunião, para alguma coisa, tinha que trocar a trombeta. E a Bíblia estava aqui, quando ele vir, a trombeta soará. Aleluia. Aleluia, eu creio. Só vão ouvir aqueles que vão subir. O som da trombeta vai estar afiado apenas para aquele, aleluia, que estão em Cristo Jesus. O mundo não vai ouvir, o ímpio não vai ouvir, aleluia. A Bíblia está dizendo, querido, que os mortos ressuscitarão com voz de arcanjo, com alarido, com a trombeta de Deus, e vai falar que depois nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados, tomados por forças. Eu fiquei meditando assim, assim, que o reino dos céus é tomado à força, seu rápido. Senhor, eu vi que é um milímetro de segundo, abrir e fechar de olho, e vamos encontrar com a Lula que está falando de um reencontro, aleluia, com aqueles que morreram em Cristo. Paulo está falando para quando eles lembrarem, não era com choro, com tristeza, mas era com alegria, aleluia, com consolação, porque haveria um reencontro. E é a cena das nuvens. Você entende que lá em Atos, quando duas varas nascem da mesma forma que vocês viram subir, uma nuvem o encobriu, recebeu ele lá em cima. E quando ele vinha falar que vai ficar nas nuvens, e vamos encontrar com o Senhor nos ares, e ainda mais lá que estaremos para sempre com ele. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 52, porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E aqui está falando mais uma vez: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados. Queridos, você quer saber? Quando Deus ele fez Adão para viver eternamente, com a eternidade. A morte só veio depois do pecado, porque o pecado ele traz consequências, às vezes de imediato, às vezes demora, mas chega às consequências. Deus fez o homem para viver eternamente, com a eternidade. Quando a Bíblia fala assim que aquele que quiser seguir a mim, venha após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Está falando que aquele que quiser viver para ele, herdar a vida, tem que morrer aqui. Mas o ato de morrer, querido, para aceitarmos, não aceitamos fácil. A verdade é essa, por quê? Porque querendo ou não, nós temos um instinto de sobrevivência. Porque querendo ou não, nós temos um instinto de viver. É por isso que Cristo ele vem oferecendo a vida eterna. Mas João 3,16, porque Deus deu seu Filho ao seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo veio para nos oferecer vida e vida em abundância, porque temos dentro de nós a eternidade. É por isso que ele oferece vida eterna. Mas ele está dizendo aqui que há um encontro, haverá um dia que a trombeta vai soar, que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Muitas pessoas questionam pelo fato de Paulo falar no momento presente. Ele fala: nós que estivemos vivos. E a preocupação da igreja justamente é porque eles pensavam que Cristo ia voltar de imediato. E se Cristo voltasse, eles viviam com aquele momento que Cristo pode voltar a qualquer momento. Eles queriam colocar as coisas no devido lugar, eles queriam resolver essa questão que ainda estava pendente. É como Isaías chegasse para Ezequias e dissesse assim: coloca a tua casa em ordem. Querido, não sabemos o dia nem a hora, mas vemos os sinais acontecendo. Se o nosso irmão antepassado vivia como se Cristo fosse voltar naquele momento, imagina nós no dia de hoje, que estamos vendo os sinais acontecendo. Dizer que Cristo ele está mais perto de voltar do que quando nós aceitamos
estreitamos a nossa fé. A cada dia que passa, as coisas estão se estreitando. A cada dia que passa, está mais próximo de voltar. E a palavra para nós é vigiar e orar, porque não sabeis o dia e nem a hora. Mas a palavra também é de consolo, porque já perdemos alguém em Cristo Jesus. Mas ele está dizendo: haverá um reencontro, queridos. Haverá um dia que nós vamos ver aquele item querido que partiu com o Senhor. Aleluia. Esse corpo pecador corruptível, ele vai ser transformado em algo incorruptível. Esse corpo que só puxa para o lado pecaminoso é uma guerra constante. Paulo fala entre a carne e o espírito. É uma luta hoje, é uma luta amanhã. É sacrificando um desejo hoje, uma vontade hoje. É sacrificando um vício, um desejo, para poder puxarmos para um lado espiritual. Mas é uma guerra constante, porque não é fácil. Mas essa vontade não vai ter lá. Querido, esse choro que choramos aqui, o Senhor vai limpar dos nossos olhos. Lá não haverá dor, não haverá choro, porque essas coisas já passou, é só aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. As pessoas viviam com essa esperança, que nós não devemos perder essa esperança aí. Porque hoje em dia que nós também que é o contrário. Enquanto os Tessalônicos estavam vivendo com a esperança que Cristo podia voltar a qualquer momento, no dia de hoje a realidade é diferente. As pessoas, em sua grande maioria, elas veem se Cristo não fosse voltar agora mais, ou talvez se Cristo nem vai voltar mais. Talvez você já ouviu alguém falar, desde quando eu era criança, eu já ouvi falar que Cristo vai voltar. Hoje já estou maduro, hoje já sou pai, já sou mãe. Talvez você já ouviu alguém falar, essa história eu já ouvi, cansei de ouvir, nunca aconteceu nada. Quantos já foram? Quantos já partiram? Mas eu acredito que Paulo fez no momento presente, porque quando Cristo vir, vai ter pessoas vivas. E essas que vão ser arrebatadas. Aleluia. E se for hoje, e se for amanhã, examinemos nós mesmos. O que devemos abrir mão, o que devemos renunciar, o que devemos buscar mais em santidade ao Senhor. Cristo ele vai voltar e que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas primeiro são a nossa família, a nossa casa, Senhor, aleluia. E enquanto isso, que nós vamos orar, apresentar eles também, para que a alegria seja completa. Mas Cristo ele vai voltar e nós vamos encontrar com ele. E para finalizar, como Paulo falou, lembrar isso como consolo para a vossa alma. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.